boa tarde. Obrigada por se juntar a esta J Editors Talks, fusões e aquisições. Falamos de um mercado importantíssimo para a saúde da economia e para a competitividade do tecido empresarial português. O ano passado, em pandemia, fez sentir algumas fragilidades, mas o volume de negócio e o valor das transações são otimistas. Coloca-se agora o momento ideal para olhar para este mercado e perceber como se vai comportar em 2021 e, claro, que perspectivas esse comportamento nos dá sobre o bem-estar da economia nacional para os próximos meses. Sem mais demoras, apresentamos os nossos convidados de hoje: Miguel Farinha, Head of Strategy and Transactions da UI Portugal, Paulo Soares de Oliveira, Partner da One-to-One Corporate Finance, João Gomes, Partner de M&A and Valuation no Grupo Moneris, Ana Sofia Batista, Sócia da Abreu Advogados, Marco Lourenço, Diretor-Coordenador de M&A e Mercado de Capitais no Caixa BI. Muito obrigado desde já pela vossa disponibilidade e por estarem connosco nesta tarde. Miguel Farinha, eu começava por lhe perguntar, até porque o mercado de M&A está em crescimento, 2020 fechou com um número menor de transações, mas com um aumento no valor das mesmas. O que podemos esperar para este mercado em 2021? Olá, boa tarde, João. Da nossa parte, as perspectivas são muito positivas para 2021, porque 2020 ficou marcado por várias tendências de mercado que foi flutuando de forma diferente durante os vários meses do ano. Tivemos uma paragem muito grande naqueles meses iniciais pós-pandemia, março, abril, maio, mas depois notámos imediatamente uma recuperação do mercado, mal começou a existir algum desconfinamento. E felizmente, com o final do ano e com o novo confinamento que todos estamos a atravessar e agora a começar a aliviar, voltámos a ver que não houve uma paragem. Neste momento o mercado continua a portar-se normalmente e a ocorrer muitas transações no mercado. O que para nós é bastante positivo. E se juntarmos a isso o facto de, olhando de forma mais macro, há muita liquidez no mercado, há muitos fundos internacionais com muito dry power para investir. Há, por outro lado, taxas de juros historicamente baixas. E, a juntar a isso, a situação económica que vamos ter, que via o fim das moratórias, toda a necessidade de repensar muito o panorama empresarial português, vai levar a muita operação de M&A. Seja a operação de M&A por via de transações de ativos em stress financeiro, seja por via de outro tipo de operações, simplesmente mudanças acionistas, mudanças de paradigma de gestão e também, por outro lado, a aceleração tecnológica, que empresas vão ter necessidade de procurar aquilo que não têm internamente e não conseguiram desenvolver internamente. Por isso, as expectativas, do nosso ponto de vista, são muito otimistas para 2021. Muito obrigada, Miguel Farinha. Paulo Soares de Oliveira, a instabilidade provocada pela pandemia trouxe um desafio maior para os consultores e pergunto ainda se é hoje mais difícil a criação de um cenário que permita avaliar os riscos numa operação de M&A. Sem dúvida. Na minha opinião, a pandemia veio efetivamente trazer maiores desafios ao papel dos assessores das transações de M&A e introduzir um risco acrescido na avaliação destas transações. Por um lado, a pandemia veio testar a resiliência de muitos modelos de negócio, colocando novos desafios às empresas em termos das suas capacidades de adaptação, novas realidades e bem assim, obviamente, aos seus assessores. Efeitos, por exemplo, ao nível da capacidade de produção, das suas estratégias de supply chain, efeitos de mercado com o adiamento ou cancelamento de encomendas ou riscos legais, vieram complexificar substancialmente as transações. Por outro lado, sendo os efeitos da pandemia expectavelmente temporários e transversais a muitas indústrias, embora não a todas, alguns ajustamentos têm sido incorporados pelos assessores de M&A. Neste cenário de incerteza, parece-me que o papel dos assessores de M&A é ainda mais importante, procurando defender da melhor forma os interesses dos seus clientes em linha com as boas práticas. Por exemplo, um exemplo claro disto é de facto que os efeitos das empresas nesta pandemia e a incerteza que traz aos cenários, quer atuais, quer futuros, têm trazido uma maior discrepância entre os valores de referência e preço entre o vendedor e o comprador. Neste cenário, por exemplo, o que frequentemente estamos a introduzir é uma maior flexibilidade nas transações, procurando, por exemplo, diluir este gap hoje existente entre compradores e vendedores por efeito da pandemia, através da introdução de earn-outs, ou seja, benefícios futuros em função do cumprimento de metas em momento pós-pandemia, quando se espera uma normalização do mercado. Ou seja, em resumo, parece-me que de facto que os assessores têm um papel ainda mais complexo, mas são ainda mais necessários nestes momentos de elevada incerteza. Obrigado, Paulo. Ana Sofia, as operações de M&A são cada vez mais complexas, envolvendo legislação variada, muito bem como legislação de vários países
e organizações internacionais, eu pergunto-lhe que características são necessárias a um escritório de advogados para responder ao desafio de assessorar um destes negócios. Boa tarde e muito obrigada em primeiro lugar. Ter ligações internacionais é fundamental e temos que dispor de equipas que conheçam e sejam experientes na utilização destes modelos contratuais e práticas de transações internacionais e capazes, obviamente, de trabalhar completamente a língua inglesa. Portugal, como todos sabemos, é uma economia pequena, aberta, sensível e há muitos países habituados a investir em Portugal e que, na nosso ver, também tenderão a continuar a fazê-lo, sobretudo os Estados-membros da União Europeia. Espanha é um caso muito flagrante, obviamente, pela proximidade entre a ligação entre as empresas dos dois países e também muitas empresas globais tratarem o negócio ibérico de forma integrada. Nós, como prestadores de serviços jurídicos, temos que ter tais ligações internacionais e temos, de forma a disponibilizar aos nossos clientes, quer portugueses, quer estrangeiros, serviços jurídicos integrados. E também temos que estar, como também já foi dito aqui, em cima da inovação, preparados para lidar com diferentes métodos de trabalho e meios tecnológicos, para além, obviamente, da capacidade de trabalho remoto, a que todos nos habituamos, e a diferentes horas. Existem N ferramentas e soluções tecnológicas já no mercado, plataformas de gestão de documentos, de comunicação, que os parceiros internacionais também já usam e nós também, nomeadamente no M&A. Nós temos na Abreu 7 desks internacionais, com sócios a liderar e com equipas multidisciplinares em países de língua portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, China, Macau, Moçambique, Timor-Leste e Guiné-Bissau, e cada um destes nossos parceiros, obviamente com a sua independência e autonomia, atua com base nos mesmos valores. A língua é a mesma, a lei, a doutrina, a jurisprudência são semelhantes, mais num caso do que noutros, e, portanto, sentimos há muito tempo esta necessidade. E, além disso, temos parceiros e relações privilegiadas com escritórios europeus, e também com escritórios internacionais com presença em várias zonas do mundo. Recebemos naturalmente referrals de trabalho destes clientes, enviamos também trabalho para estes clientes, destacando naturalmente, como referi há pouco, a Ibéria, mas também o Reino Unido, e participamos, e é também muito importante o participar em associações internacionais de advogados, a IBA, a Multilaw, a UIA, a IJA, fundamentais também para conhecer outros advogados e para responder aos desafios de assessorar negócios que abarcam várias jurisdições. E, no fundo, também, para além destas ligações internacionais, o que é importante? É importante também para o M&A que os escritórios abarquem a análise e o apoio quanto à legislação nacional variada e, portanto, ser um escritório full service com advogados especializados nas várias áreas de direito é muito importante também para a equipa trabalhar e dar este contributo em operações de M&A. E conseguir prestar um trabalho organizado, atempado, completo, e a organização do escritório dessa forma, com 12 áreas de prática e 10 serviços especializados e 32 setores de atividade, no fundo permite também conseguirmos dar internamente também essa prática e esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Sofia Batista. João Gomes, a crise provocada pela pandemia afetou o mercado de maneira desigual. Existem setores fortemente afetados e, pelo contrário, setores que viram a sua atividade crescer. E eu pergunto-lhe que setores irão impactar mais o mercado de M&A nos próximos tempos. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bem, nós pensamos que seja transversal, não será um setor específico. Aliás, o mercado está muito ativo, como já foi aqui dito. O turismo em si, obviamente, está debaixo de um foco neste momento, não é? Por tudo o que se está a passar com esta questão da pandemia. É natural que nesse setor em particular venham a existir algumas transações, algumas aquisições, fusões, etc., mudanças de capital nas empresas, e isso é esperado, obviamente, até porque alguns poderão ter excesso de liquidez e outros estão em stress, não é? Como se costuma dizer. E aí poderão acontecer várias transações, é expectável. Seja por uma questão de reestruturação em si dos grupos, seja por uma questão de sobrevivência futura, seja por uma questão de sinergias. Portanto, no setor do turismo, a hotelaria em especial, é natural que se venha a passar. Aliás, já começa a existir e há movimentações nesse sentido e têm acontecido transações. Mas não deixa de ser só esse setor, portanto será transversal em todos os setores da economia, seja na indústria, seja noutro qualquer. Pelo menos isso é o que temos sentido das transações que temos acompanhado e do que se está a passar do mercado. O que sentimos é que pode ter havido aqui alguma contenção momentânea por parte dos players, mas de facto há potência por fazer transações, algumas fusões mesmo, aquisições, poder aproveitar todo este momento
Para as empresas que têm excesso de liquidez, as taxas de juros também são convidativas em alguns casos, irão fazer com que isso se faça sentir de uma forma transversal no mercado, como eu disse. Não me parece que seja um setor muito específico em particular, obviamente, como já disse, o turismo é um foco, mas será de facto uma situação que abrangerá todos os setores económicos, como tem vindo a acontecer, não um setor em particular. Essa é a nossa visão. Muito obrigado, João Gomes. Marco Lourenço, a instabilidade vivida no princípio do ano passado, como já aqui dissemos, retraiu e muito o investimento. Eu perguntava-lhe se já está ultrapassada essa fase e como é que reagiu a banca de investimentos a essa falta de confiança no mercado. Boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Na verdade, e fazendo aqui um bocadinho o resumo do que já foi dito, o início da pandemia levou uma forte quebra da atividade económica com impacto em alguns setores específicos. Uns da área de serviços dependem muito da abertura das economias, como o turismo, outros dependem muito do consumo local, contacto direto, restauração, cafés, e mesmo setores à partida menos afetados, como alguns industriais, entraram no modo de conservação de capital, reduzindo fortemente os seus investimentos em função da incerteza decorrente da pandemia em termos de efeito e duração. Não sendo adequado dizer que já se ultrapassou esta fase da adversidade económica, tendo em conta as restrições sentidas ainda por muitas empresas e setores, a verdade é que, mal ou bem, os agentes económicos já tiveram um ano para se adaptarem a este novo normal, e nesse sentido, sim, nota-se já um acelerar do investimento. Existem, objetivamente, sinais muito positivos de retoma da atividade económica, acompanhando o avanço do plano de vacinação, a redução dos indicadores de contágio e a gradual reabertura da atividade económica. Permite antecipar um incremento de atividade no segundo semestre deste ano e de forma mais consistente no ano que vem. Também a futura injeção de fundos na economia decorrente da implementação do fundo do Plano de Recuperação e Resiliência será, potencialmente, de forma direta e indireta, um catalisador desses investimentos. Esperando-se que esta nova fase de investimento acelere a evolução de tendências que já se estavam a verificar antes, mas que foram muito potenciadas pela pandemia. A digitalização, a sustentabilidade, a transição energética e uma atenção renovada à área agroalimentar. E, naturalmente, o setor de saúde e biotecnologia, que assumiu um destaque muito grande neste período, será também alvo de uma forte atenção. Ainda à sua pergunta, relativamente à banca de investimento, a banca de investimento permaneceu, como sempre, ao lado das empresas nestes momentos de adversidade, oferecendo os vários produtos que tem em função das necessidades do ecossistema empresarial. É verdade que alguns processos da Mané foram adiados em função da pandemia, mais no início, meio de 2020, mas, entretanto, isso, como já foi dito aqui por alguns colegas do fórum, que já se nota uma forte recuperação. Também se tem existido um aumento de processo ou de intenções de capitalização de empresas através da entrada de parceiros de capital, o que acaba por ser algo que, se calhar, historicamente menos visível, mas agora bastante mais patente. A área de emissão de dívida corporativa, aproveitando o contexto de taxas historicamente baixas, foi bastante solicitada como forma de ajudar a recompor a estrutura financeira das empresas. E temos sentido, isto já não é tanto, acaba por não ser tanto em Mané, mas temos sentido por parte de empresas portuguesas a forte interesse em explorar oportunidades de capitalização através do mercado de capitais. Uma tendência já claríssima a nível internacional, aliás, com indicadores históricos, os famosos SPACs, de Special Purpose Acquisition Companies, muito forte nos Estados Unidos, que começa a ter algum caminho na Europa, mas também entradas no mercado de capitais de empresas de transição energética, renováveis. Achamos que é algo que também poderá demonstrar algum dinamismo em Portugal. Portanto, a banca de investimento, entendemos que reagiu bem, está disponível e preparada para ajudar as empresas, tanto no ano passado, na fase de maior dificuldade, e agora na fase da retoma. Parece-nos essencial que se crie um enquadramento claro de parâmetros de apoio ao investimento e diversificação das empresas, de forma a ajudá-las nestas oportunidades. Portanto, tem que haver um esforço coordenado das empresas, financiadores, parceiros de capital, entidades estatais e açores financeiros,
para aproveitar ao máximo este momento que é historicamente difícil, mas que pode ser, paradoxalmente, a base para alguma reconversão e modernização do nosso tecido económico, que em algumas áreas, não está atualizado com as novas tendências e, portanto, é uma necessidade de sobrevivência. Muito obrigada, Marco Lourenço. Miguel Farinha, o setor tecnológico tem sido apontado como um alvo apetecível no mercado de private equity, especialmente as startups e fintechs. 2021 será um bom ano para as empresas tecnológicas emergentes? Tendo o risco de parecer tudo demasiado positivo, eu acho que sim, claramente. O que nós temos estado a assistir é claramente um daqueles setores, e dos poucos setores que estão a reagir muito bem a toda essa situação, é claramente o tecnológico. Eu dou-lhe o exemplo, sem revelar nomes ou cobrar qualquer tempo de confidencialidade, nós estamos neste momento a fazer 3 transações de empresas puramente tecnológicas. E porquê? Porque toda esta situação que fomos obrigados a viver e que nos levou a transformar a forma como trabalhamos, e como estamos todos aqui num webinar a partir de casa, alguns de nós a partir de casa, levou muito mais exigências tecnológicas. E neste momento, temas como a digitalização, a robotização, a inteligência artificial, muitas empresas precisam de incorporar no seu plano de negócio normal. E não o conseguem muitas vezes fazer via os seus recursos internos. É preciso partir para investimento para conseguir responder a estes desafios. E isso está a levar não só a transações de private equities em empresas tecnológicas, pensando muito na valorização que este negócio terá e no seu potencial de crescimento, mas também setores muito mais tradicionais que precisam de incorporar a digitalização do seu negócio e que vai levar também a ir para essa procura. E se calhar se nós pensarmos nas grandes empresas que compram outras com competências tecnológicas específicas para ultrapassar os seus desafios, pensamos também na pequena empresa, que essa não vai comprar outra empresa provavelmente, mas tem investido de forma enorme na digitalização do seu negócio e isso é uma tendência que não vai diminuir, eu acho que claramente vai acelerar nos próximos anos. Obrigado, Miguel Farinha. E pegando nessa tendência da digitalização crescente, Paulo Soares de Oliveira, com a atual instabilidade, parece que muitos dos indicadores que antes nos permitiam aferir o valor de uma empresa mudaram hoje radicalmente. Eu pergunto-lhe que indicadores realmente importam na hora de avaliar uma empresa. João. De facto, o primeiro aspecto mais técnico com toda esta alteração, com todas estas alterações, tem a ver com o facto desta crise pandémica ser, por um lado, temporária e, por outro, transversal a muitas indústrias. E isto tem-nos levado a, tecnicamente, proceder a alguma normalização nos resultados das empresas, nos processos de avaliação, em que procuramos isolar o efeito temporário desta disrupção e procurando tornar possível a realização de transações a valores razoáveis. Mas devemos sempre ter em conta que não existe um valor certo para uma empresa, uma vez que o valor, uma avaliação, por um lado, pode decorrer de múltiplos e ou do resultado de cash flows futuros, que não são garantidos, como bem sabemos, muito menos em cenários de incerteza como este, são descontados uma taxa de risco desses rendimentos não serem produzidos e de sinergias que muitas vezes podem não ser alcançadas. Este é o resultado de uma avaliação que, do nosso ponto de vista, nada tem a ver com o valor real, o qual decorre, sim, da interseção entre a oferta e a procura. E este, sim, é o preço. E por isso é necessário um trabalho de localização e interesse de investidores em determinadas transações, de forma a conseguir ofertas, negociá-las, para assim conseguirmos descobrir o valor real da empresa. Esse é o nosso trabalho no one-to-one, é o de procurar de facto conhecer o pensamento da contraparte, entender o seu racional, obter ofertas, tentar criar uma tensão competitiva e assim chegar a um equilíbrio entre a oferta e a procura e assim ao preço. Por outro lado, muitas due diligence tendem a concentrar-se em dados como EBITDA, como rentabilidade, contratos, impostos, riscos ambientais, etc. Nós entendemos que todos estes aspectos são, obviamente, fundamentais, mas para além destes existem outros aspectos que vão determinar a criação ou não de valor a prazo. Temas como, por exemplo, a cultura da empresa, a transparência com que trabalha, a qualidade dos seus processos, a lealdade da sua equipa, a sua política de sustentabilidade e de environmental social governance. Os seus valores são fatores, diria, intangíveis, mas que não raras vezes são estes que vão determinar
efetivamente a criação de valor no futuro. O papel dos assessores revela-se assim ainda mais necessário, não só do ponto de vista, diria, quantitativo, mas também do ponto de vista mais amplo, sobretudo nestes tempos de maior incerteza. Muito obrigada, Paulo Soares de Oliveira. Ana Sofia Batista, a retoma económica passará provavelmente por uma reestruturação no mercado. Eu pergunto-lhe se é expectável que venham a aumentar as operações de fusões e aquisições com a abertura da economia. Muito obrigada, Marta. Sim, parece expectável, e não querendo também, como já foi dito há pouco, soar demasiado positivo, mas parece-me que com a esperada e desejada retoma económica e esta reabertura da economia que esperamos também, as operações de M&A aumentem, havendo mais investimento estrangeiro, reestruturações de grupos nacionais e internacionais, com impacto, obviamente, nas sociedades que são tidas em Portugal. Isto dito, obviamente, ninguém sabe exatamente como é que vai correr o ano 2021, mas é de antecipar uma evolução positiva em relação a 2020, e olhando também um bocadinho para o que se passou em 2020, ou seja, após o confinamento, o primeiro confinamento, especialmente no segundo semestre do ano passado, vimos, como também já foi dito aqui, o mercado M&A adaptado a uma nova normalidade, como agora se diz, com menos transações, mas com um valor mais elevado e operações de valor muito significativo, e que pareciam, também da nossa experiência, manter-se dinâmicos neste início do ano de 2021, antes do segundo confinamento, em áreas como imobiliário, financeiro e seguros, saúde, tecnologias de informação, que também já foram referidas aqui, distribuição, logística e retalho também. Com a aguardada cessação deste confinamento que estamos agora a viver, com o também aguardado reforço da vacinação, creio que poderá haver uma gradual reabertura e retoma de normalidade da economia, com mais confiança, que é fundamental, nas empresas, investidores e vendedores. Setores como a energia, que também foi aqui referido, nomeadamente a renovável, TMT e o agroalimentar também, poderão, a nosso ver, estar também no mercado. Agora, como foi dito também, e reforço, as empresas e a economia devem ser continuamente apoiadas neste período para que se possam posicionar de uma forma adequada e equilibrada. E é de referir, portanto, o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, ou também chamada Bazuca, que todos os Estados-membros vão ter e que, do que sabemos quanto a Portugal, será destinado essencialmente ao setor público e, portanto, deverá levar a um maior investimento público para chegar aos objetivos da capacitação digital, transição energética, descarbonização, enfim. As empresas privadas podem, portanto, posicionar-se não só para ter acesso a fundos privados, naqueles que são direcionados para a economia privada, mas também para fornecer meios, serviços e equipamentos ao setor público. E, assim sendo, poderão também estas empresas privadas, por essa via, estar no radar de M&A e ser foco de aquisições, consolidações, concentrações, por investidores estrangeiros, por exemplo, que queiram estabelecer-se ou reforçar a sua presença em Portugal. E juntando-se a empresas portuguesas. O setor do turismo também atenta à significativa atividade M&A e, apesar de estar muito ter caído com a pandemia, poderá também, parece-nos, haver uma retoma com a retoma da atividade, alguns movimentos de reestruturação, de vendas de ativos, de empresas, de concentração, ainda que agora sejam mais vendedoras do que compradoras, e também, em geral, provavelmente transações de distressed assets também serão expectáveis. Também nos parece que há realmente liquidez no mercado internacional e, portanto, parece-me de esperar que fundos de investimento, fundos de private equity e investidores mais institucionais mantenham o interesse na economia portuguesa e nas nossas empresas. As empresas de M&A terão de ser mais recorrentes em Portugal, são uma boa solução para ganhar economias de escala, melhora-se a competitividade, exponencia-se a introdução das empresas e, portanto, tentar fazer também por esta via frente a um mercado cada vez mais global e competitivo. Obrigada. Obrigado, Ana Sofia Batista. João Gomes, esta necessidade de aumentar a resiliência das empresas de modo a estarem preparadas para uma nova crise pode servir de incentivo às operações de fusões e aquisições? Sim, sem dúvida, é claro que sim. E bem, eu arrisco-me a dizer que esta crise pandémica teve uma coisa de boa, ou seja, fez com que as empresas olhassem para si próprias, para as suas estruturas, também para o mercado, e conseguissem verificar os seus pontos fortes, fracos, seja oportunidades, ameaças, tudo o que girava à sua volta,
e também internamente as suas estruturas e perceberem que, em muitos casos, sozinhas não conseguiriam sobreviver ou, em alguns casos, não conseguiriam crescer. E aí sim estariam abertas a ganhar essa resiliência, procurar essas sinergias junto do mercado e como é que poderiam fazer isso. Muitas das vezes aliando-se quer a concorrentes, quer a empresas complementares, quer empresas que tinham liquidez ou que não tinham, procurar alguém que tivesse essa liquidez e que lhe desse essa, digamos, solidez, essa estrutura, essa resiliência financeira, económica, processos de estrutura que necessitavam para enfrentar o mercado de outra maneira. Obviamente que isso começa-se agora a notar ainda mais, começa a haver essa procura por digamos, essas fusões ou mesmo essas aquisições que permita encarar, digamos, o futuro de uma forma mais estrutural e que consiga obter crescimento e por contrapartida, dividendos para os acionistas, para os investidores. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, na questão agroindustrial, temos muitos casos aqui agora, por acaso, de várias empresas que têm desde a produção, depois a toda a logística, a toda a distribuição para as grandes superfícies, e que perceberam que por si só a empresa produtora ou a empresa de distribuição não conseguiriam ter o mesmo nível de resiliência de enfrentar o mercado da mesma forma e começamos a ter aqui alguns processos até de junção nessa área. Isto apenas para dar alguns exemplos do que estamos a acompanhar. Portanto, sim, essa resiliência é de facto um dos motores neste momento dos processos de M&A e cada vez será mais, obviamente, até porque serão necessárias reestruturações num curto prazo e daí advindirão toda essa reestruturação para algumas empresas e organizações e passará por aí, sem dúvida. Muito obrigada, João Gomes. Para finalizar, Marco Lourenço, muitas empresas vivem momentos complicados devido à crise económica provocada pela pandemia. Com a economia a recuperar, algumas destas empresas podem ser um bom investimento? Sim, a resposta é claramente sim, mas eu diferenciava entre 3 segmentos de empresas. Alguns tipos já foram falados aqui. O primeiro tipo de empresas são aquelas que ainda antes da pandemia já estavam a sofrer com o impacto estrutural das novas tendências, a digitalização, mobilidade, transição energética, sustentabilidade. Impacto esse que foi fortemente acelerado pela pandemia e o que, somado ao facto que dessas empresas, algumas até já estão em situações de sobreendividamento ainda antes da pandemia, naturalmente criou aqui um problema de não só o choque da procura, porque houve uma redução da procura, mas também já um problema da oferta, que já não se adequava. Por outro lado, temos as empresas que tiveram um efeito conjuntural na sua atividade. Eu acho que o melhor exemplo é o turismo. Houve uma fortíssima redução da procura, mas é expectável que quando, enfim, a situação normalizar, haja uma recuperação quase imediata. Até no setor turístico há quem fale da noção de procura reprimida, ou seja, num primeiro momento até poderá haver situações de overbooking, até de falta de oferta. Esperemos, será bom lá chegarmos a essa situação. Há um terceiro segmento de empresas, que são aquelas que podem ter sofrido inicialmente, mas que estavam em setores em que, na verdade, não só recuperaram, como até cresceram a sua atividade no contexto de pandemia. Estamos a falar das empresas da fileira agroalimentar, estamos a falar de empresas da área logística, com todo o crescimento de e-commerce. Portanto, se relativamente às primeiras, que já estavam algo desenquadradas das novas tendências, elas vão ter, como já foi aqui dito, vão ter que conjugar esforços com empresas de cariz mais tecnológico para se reconverterem a sua oferta. Portanto, é perfeitamente natural que possam ser vistos como boas oportunidades, desde que devidamente reconvertidas em termos de adequação da sua oferta. Relativamente ao segundo segmento, claramente, ou seja, as empresas que esperam uma fortíssima retoma da atividade, e aí os investidores vão querer calcular o momento que podem estar nessas empresas, para ajudarem a recompor a sua estabilidade financeira, e muitas foram naturalmente muito afetadas, mas também ver o melhor momento para
antecipar o boom na retoma e dessa forma beneficiar desse crescimento, ou dessa recuperação, melhor dizendo. Relativamente ao terceiro segmento, que são empresas que até tiveram um excelente desempenho, ou um bom desempenho durante este enquadramento, claramente são ativos interessantes por parte de investidores. Eu até diria que, em função de empresas da área de logística, de e-commerce, transição energética, no fundo viram a sua atratividade de mercado aumentar, e se calhar algumas que eram menos ou mais ignoradas, na verdade, são uma espécie de joias escondidas que decorrem do efeito da pandemia, e, portanto, nesse sentido, agora são muito procuradas, e se calhar há 2 ou 3 anos eram empresas que provavelmente os investidores não demorariam muito tempo a analisá-las. Portanto, há de facto bons investimentos disponíveis, assim haja capacidade de apoiar algumas dessas empresas nos momentos difíceis que algumas ainda atravessam. Muito obrigado, Marco Lourenço. Agradecer também a Miguel Farinha, João Gomes, Ana Sofia Batista e Paulo Soares de Oliveira pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e por esta análise que é sem dúvida indispensável neste momento. Muito obrigado a todos. Obrigada também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode rever a JE Editors Talks no Facebook e no site do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.